Palavra de Deus proseada. Olá, gente querida. Depois de 15 dias, nós voltamos aqui no nosso programa Palavra de Deus proseada. E hoje com a participação especial do nosso irmão professo Evanilson. Tudo bem, irmão Evanilson? Tudo ótimo. Vamos recapitular um pouco o que nós vimos nos últimos encontros. Falava aqui, junto com o irmão Jackson, sobre os livros da Sagrada Escritura. Mas como vínhamos falando a cada encontro, você de casa pode fazer a sua pergunta e mandar para nós, que responderemos. E aí, eu falava dos livros históricos, quais os livros históricos na Sagrada Escritura, e começamos a responder sobre o que é sucessão apostólica. Falei o que era a sucessão apostólica, falei da pentarquia, lembrando que são as 5 grandes igrejas. Igreja católica, que é Roma, Constantinopla, Alexandria, Antioquia e Jerusalém, que é a igreja mãe. Essa é as 5 grandes igrejas, a pentarquia. E falava também que o Santo Padre, o Papa, era entre eles um primo entre pares. Por que, irmão Evanilson, você saberia assim agora lembrar, dizer alguma coisa sobre isso? Ou você acha que é preciso explicar? Então, pegando o gancho de toda a sua explanação no programa anterior, uma das coisas quando nós falamos em sucessão apostólica, no pontificado e no Papa, logo que vem à mente é São Pedro, o porquê dele ter essa primazia dentro do início da igreja, o porquê de São Pedro ter sido o primeiro Papa. Você poderia nos explicar isso, principalmente para os telespectadores em casa, que sempre vem essa indagação? Justamente, é um assunto bem delicado, porque os bispos são sucessores dos apóstolos, todos os bispos. Mas para ter uma unidade, existe aquele que é o sucessor de São Pedro, que digamos que é o bispo de Roma. Por que isso? Porque Pedro, uma vez que não tinha esse termo bispo, como conhecemos hoje, ele começou sua evangelização em Jerusalém, depois em Antioquia e depois Roma. E Roma é o centro do mundo. Aliás, se nós formos pegar as Sagradas Escrituras, vamos ver que em Jerusalém, a igreja mãe, ela não é presidida por Pedro. Ela é presidida por São Tiago. E com a morte desse apóstolo, a igreja mãe, que era em Jerusalém, passou a ser em Antioquia da Síria, que é onde é escrito o Evangelho de Mateus, e depois chegou à capital do império. E qual era a capital do império? Roma. E Pedro, lá em Roma, começando ali os cristãos, grupo de cristãos ainda judeus, que quando Paulo chega em Roma pelo ano 69, já tem cristãos e uma comunidade fundada por São Pedro. E ali vai começar a sucessão apostólica de Pedro, até chegar em Francisco, nos dias de hoje. Professor John, tu acabou agora de
fazer uma pequena contextualização do início que se dessa sucessão apostólica através de São Pedro, onde tu mesmo afirmas que não existia nomenclatura. Eu gostaria que tu passasse para as pessoas em casa da onde a gente começa a utilizar os termos dentro da hierarquia da Igreja Católica. Quando é que começa a se dar o nome dentro de toda a hierarquia, quando a Igreja começa a ganhar esses contornos, como nós conhecemos nos dias atuais? Ela começa já ali com o apóstolo Paulo, mas ainda não se pode interpretar, né, como hoje, quando se fala o bispo de Roma Clemente, entende? Não tem o mesmo peso de dizer hoje o bispo de Roma, o Papa Francisco, que é uma igreja ainda muito simples, pequena, não é a grande igreja como conhecemos hoje. O bispo, aquele que tem os 3 poderes, vai dizer o direito canônico: os poderes legislativo, judiciário. Não tem nos primórdios, no começo. Vai ser bem depois. Não sei se faço compreender. Sim. Por vezes até o bispo vai ser analfabeto. Às vezes o bispo não sabe ler. Mas o que garante o seu episcopado? O que garante o seu episcopado é a sucessão apostólica, é a fé que ele professa e a vontade do povo. Tem muito bispo intelectual. Um grande, por exemplo, cito aqui, São Cipriano de Cartago. Ou cito aqui Papias ou Pápias, que é sucessor do apóstolo São João. Conviveu com São João. Era grande, né? Era intelectual. Mas tem outros que eram analfabetos. E continua sendo apostólico. Excelente explanação. Agora, partindo de alguns textos bíblicos que nós mesmos estávamos comentando antes de iniciar o programa, aqui na leitura de Gálatas, Gálatas, capítulo 2, o versículo 9. Tu poderias fazer essa leitura? Gálatas 2, o versículo 9. Isso. E conhecendo a graça em mim concedida, Tiago, Cefas e João, os notáveis tidos como colunas, estenderam-nos a mão, a mim e a Barnabé, em sinal de comunhão. Nós pregaríamos aos gentios, e eles aos da circuncisão. Em cima dessa leitura, tu poderia nos explicar, aqui já está a presença de Tiago, Cefas e João, como uma das colunas dentro do cristianismo. Qual era a função deles dentro do início dessa igreja, dentro do início da igreja? Justamente, era falar o grande querigma. Qual o grande querigma? Aquele Jesus que conviveu entre nós, que morreu, mas agora está vivo, nos chama a uma vida perfeita com Ele. Ele nos ama e Ele nos dá a salvação. Esse era o grande querigma dos primeiros cristãos. E está aqui bem embasado aqui nessa carta de São Paulo aos Gálatas, que uma das primeiras colunas, aqui não aparece Pedro, mas aparece primeiro Tiago. Mas você poderia me questionar, e o Evangelho? O Evangelho que diz, você sabe, né, lá o Evangelho, Jesus que fala com Pedro, quer dizer, fala com todos os apóstolos, pergunta quem é ele, mas o primeiro a responder é Pedro. Lembra desse texto? Sim, como em outras passagens onde ele pede para apacentar suas ovelhas, pede a Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a igreja, onde nós temos, em cima dessas sagradas escrituras, o poder apostólico que Jesus repassa para São Pedro,
e nós o temos como nosso primeiro Papa. Justamente. O evangelista, tanto Mateus como João, sabe que Roma é a capital do império. E nada melhor que aquela liderança maior, que foi Pedro, que chegou até a capital, seja ele o grande chefe. Mas não aquele chefe que oprime, não. Aquele que apacenta as ovelhas. E em Pedro está representado todos os apóstolos. Não é somente São Pedro, mas todos os apóstolos. Isso é bem interessante e ao mesmo tempo complexo para nós que já viemos com o Concílio Vaticano I bem colocado na nossa mente e no nosso coração, que o Papa é infalível. E de fato o Papa é infalível quando ele está na cátedra de São Pedro. Isso sem sombra de dúvidas. Mas é claro, a sucessão apostólica está com todos os bispos. Dá para entender isso? Sim. O Papa preside em comunhão, preside na fé a comunhão de todos os fiéis. Os primeiros concílios ecumênicos, não era o Papa que tinha a última palavra. Aliás, o Papa nem participava dos concílios. Ele mandava delegados pontifícios, que representaria uma parcela dos bispos, e aqui precisaria de um mapa para dividirmos o que é o Ocidente e o Oriente. Você é historiador e conhece muito bem isso. Então, o Ocidente mandava representantes, e esses representantes votavam a respeito de algum dogma de fé. E isso foi por quase 500 anos, 600 anos, até que teve a ruptura entre Oriente e Ocidente com o Filioque. Quer dizer, os ocidentais diziam que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, enquanto o Oriente cristão dizia procede do Pai. Mas dentro desses concílios, qual seria a função do Papa, se ele mandava os delegados? A função do Sumo Pontífice era um primo entre pares, como dizia. Ele fazia a votação. A votação para alguma doutrina, algum dogma de fé, e ali estabelecer aquilo que é da Igreja de todos os séculos. A fé da Igreja de todos os séculos. Porque a fé da Igreja de todos os séculos não é uma lei que vem de cima para baixo. Não. Ela nasce nas periferias. Ela nasce da devotio, da simplicidade da fé. Só que, quando eles querem explicar demasiado essa fé, começa a surgir as chamadas heresias. Me faço entender? Sim. Quer um exemplo? Você pode falar principalmente para os telespectadores em casa, que eles sempre apreciam quando se dá um exemplo. A Santíssima Trindade. A Trindade é una. Deus é uno e trino. Mas não pode ser o Pai superior, o Filho subordinado e o Espírito Santo subordinado. O Espírito Santo subordinado ao Filho e ao Pai, por exemplo. E o Pai que manda no Filho e no Espírito. Entraria no estado de uma hierarquia. Uma hierarquia. O maior, o menor
e assim sucessivamente. Até chegar em nós. Isso, O que cai num teísmo. panteísmo. Isso não pode aceitar, isso é uma heresia. Então, os simples já têm a fé na Santíssima Trindade. Não com esse conceito que eu estou falando aqui, Trindade. Mas eles acreditam num Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Mas como é essa Trindade? Então vai precisar, a partir de concílios, definir este dogma de fé. É algo que você vê marcante, principalmente na história, durante os primeiros anos do nosso cristianismo, na fomentação da igreja, diversos concílios que era para combater heresias que surgiam em diversos espaços locais entre os povos, porque era muitas coisas relacionadas à fé, como a divindade de Cristo, sobre a questão da natureza de Jesus, a questão sobre Nossa Senhora e assim sucessivamente. A Trindade é um desses exemplos que tu cita aqui. Justamente. Agora, devemos compreender e definir bem o que é um sínodo e o que é um concílio. O concílio é quando a pentarquia está junta. Todas as igrejas, seja do Oriente, seja do Ocidente. Um grande concílio. E existem sínodos, que são pequenos concílios regionais. Me entende? Sim. A Sagrada Escritura, o cano da Sagrada Escritura, foi definido no sínodo. Por isso que diverge muito entre as igrejas do Ocidente e do Oriente. Mas é a mesma palavra de Deus. E aqui eu já falei várias vezes que a igreja diz que a Bíblia é inspirada, mas ela não diz qual é o texto inspirado. Justamente por isso, porque tem a igreja do Oriente e do Ocidente. Há textos que nós temos como canônicos. Está na Sagrada Escritura. Outros textos que nós consideramos já pós-apostólicos, que não estão, mas que na igreja do Oriente é lido na liturgia e é sagrado. Por exemplo, a carta de Clemente. Nós temos ela como escrito apostólico, patrístico já, mas não canônico na Sagrada Escritura. Até aqui, tranquilo? Compreendido. E também fica a sugestão para as pessoas de casa que queira botar alguma dúvida, que como o programa é gravado, fica para o programa subsequente, mas que não deixe passar as dúvidas. Esse é o momento de mandar alguma coisa ou sugestões de temas também que queiram ver, porque é uma verdadeira catequese, esses encontros, esse programa da Palavra Proseada. E nós agradecemos a vossa presença aqui, irmão Evanilson, e também a presença do telespectador. Nós somos estudantes de teologia, não sabemos de tudo, mas aqui conversamos um pouco sobre a palavra de Deus. No próximo programa, voltaremos continuando sobre Sagrada Escritura, a partir dos livros sapienciais. Eu creio que até aqui ficou bem entendido o que era sucessão apostólica e agradecemos aí a você que nos mandou esta pergunta complexa, mas que envolve a nossa fé. Claro, na Santa Missa, toda a celebração eucarística, nós rezamos pelos sucessores dos apóstolos, justamente. E nós temos o sucessor que vem desde Pedro, que é o nosso Papa Francisco, e vamos terminar rezando aqui por ele, para que ele possa governar essa santa mãe e amada igreja que foi instituída pelo próprio Jesus Cristo. Vamos rezar uma Ave Maria, pedindo a intercessão àquela que é a mãe da igreja. Interessante
nos Atos dos Apóstolos e também no Evangelho de João, quando Cristo funda a igreja, quando está ali o início, os primórdios da igreja, está presente Maria, lá aos pés da cruz, com o discípulo amado, não é? Jesus que morre e de seu lado aberto jorra sangue e água, os dois sacramentos, batismo e Eucaristia, e lá nos Atos dos Apóstolos, ao redor ali, no cenáculo, os apóstolos ao redor de Maria, vem o Santo Espírito, perseverando em oração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Um ótimo dia a todos e até semana que vem. Até a próxima semana.